Você sabia o tamanho real do 13 Atlas? Assustador. E o que Sarah descobriu naquela madrugada de julho mudaria tudo o que pensávamos sobre estar sozinhos no universo. A sala de controle do observatório Apache Point estava mergulhada em silêncio. 13h40 da manhã. Sarah Shane, astrônoma de 34 anos, ajustava os parâmetros do telescópio pela 10ª vez naquela noite quando os números na tela congelaram seu sangue. Velocidade: 210.000 km por hora. Trajetória: direto para o nosso sistema solar. Origem: espaço interestelar. Suas mãos tremeram sobre o teclado. Isso não pode estar certo, sussurrou para si mesma, verificando os cálculos novamente. E de novo. E mais uma vez. Mas os números não mentiam. Algo estava vindo. Algo grande. Algo que não deveria existir. Ela pegou o telefone com dedos trêmulos e discou o número do Dr. Marcus Webb, diretor do projeto de rastreamento de objetos próximos à Terra. 4 toques. 5. 6. Sarah. São 4 da manhã, isso é melhor ser. Marcus, encontrei algo. Sua voz saiu mais aguda que o pretendido. Você precisa vir agora. Não amanhã. Não em 1 hora. Agora. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Estou a caminho. 20 minutos depois, Marcus entrava pela porta do observatório com o cabelo despenteado e os óculos tortos. Sarah nem precisou falar. Ela simplesmente apontou para a tela. E assistiu o rosto dele perder toda a cor. Meu Deus, ele murmurou, aproximando-se lentamente do monitor como se tivesse medo que os dados desaparecessem. Isso é impossível. Eu sei. Objetos interestelares não se movem assim. Oumuamua tinha 1/10 dessa velocidade. Eu sei. E essa trajetória? Marcus pausou, seus dedos traçando a linha projetada na tela. Sarah, isso não é aleatório. Isso parece intencional. A palavra pairou no ar entre eles como veneno. Intencional. Como se algo lá fora tivesse escolhido vir até nós. Como se estivéssemos sendo visitados. Naquele momento, nenhum dos dois tinha ideia do quanto suas vidas estavam prestes a desmoronar. Porque o objeto que acabavam de descobrir, que em breve seria batizado de 13 Atlas, não era apenas um visitante interestelar comum. Era algo que desafiaria tudo o que a humanidade acreditava sobre nosso lugar no cosmos. E alguém, em algum lugar, já sabia disso. 3 meses se passaram desde aquela descoberta na madrugada. Julho deu lugar a agosto, setembro, e finalmente outubro. E durante todo esse tempo, Sarah e Marcus trabalharam obsessivamente, rastreando cada movimento do objeto, calculando sua trajetória com precisão cirúrgica. Eles sabiam exatamente quando o 13 Atlas faria sua aproximação mais próxima de Marte. 3 de outubro, a apenas 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho. Era a chance perfeita. A oportunidade de uma vida. Finalmente poderiam fotografar o objeto de perto, descobrir sua composição, seu tamanho real, talvez até entender o que ele realmente era. A NASA havia mobilizado todos os recursos disponíveis. O telescópio espacial Hubble foi redirecionado. O James Webb seguiu logo depois. Câmeras em Marte foram preparadas. A comunidade científica mundial estava de olhos voltados para aquele ponto no espaço, segurando a respiração coletivamente. Mas então, em 2 de outubro, exatamente um dia antes da aproximação crítica, algo aconteceu que ninguém esperava. Sarah estava em sua mesa quando o e-mail chegou. Assunto: chatidão governamental imediato, operações suspensas. Ela leu a primeira linha 3 vezes antes que seu cérebro processasse as palavras. Devido a cortes orçamentários emergenciais, todas as operações não essenciais da NASA estão suspensas efetivamente a partir das 23h59 de hoje. Projetos de observação astronômica estão incluídos nesta suspensão até segunda ordem. O telefone dela tocou imediatamente. Marcus. Você viu? Acabei de ver. A voz de Sarah saiu mais como um rosnado. Marcus, isso não pode ser coincidência. Um dia antes. Um dia. Eu sei como parece, mas... Não me venha com lógica agora. Ela bateu a mão na mesa, fazendo sua caneca de café pular. Nós esperamos 3 meses por isso.
3 meses rastreando esse objeto. E justo agora, justo quando estamos prestes a finalmente vê-lo de perto, o governo decide cortar nosso orçamento? Você realmente acredita nisso? Marcos não respondeu. Porque ele sabia que ela tinha razão. O timing era impossível de ignorar. Mas havia algo que nem Sarah nem Marcos sabiam ainda. Algo que estava sendo discutido em salas trancadas em Washington, longe dos olhos do público. Porque o 13 e o Atlas não era apenas um objeto interestelar misterioso. As primeiras imagens do Hubble haviam revelado algo. Algo que fez 3 generais da Força Aérea e 2 cientistas seniores da NASA jurarem sigilo absoluto. Algo que mudou tudo. E agora, enquanto o mundo assistia confuso ao chatidão inexplicável, o 13 e o Atlas continuava sua jornada implacável através do nosso sistema solar, carregando segredos que alguns não queriam revelados. Sarah olhou pela janela do observatório para o céu estrelado. Lá em cima, invisível a olho nu, aquela coisa se aproximava. E pela primeira vez desde que se tornara cientista, ela sentiu medo de verdade. Não medo do desconhecido, mas medo de que alguém estivesse escondendo a verdade. Se você está sentindo o mesmo arrepio na espinha que Sarah sentiu naquele momento, você vai querer acompanhar cada segundo do que vem a seguir. Porque esta história está apenas começando, e a verdade sobre o 13 e o Atlas é mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, 3 de outubro, Sarah acordou com 47 mensagens não lidas. A comunidade científica estava em pânico. Fóruns explodiram com teorias. Tweets acusatórios. E-mails furiosos circulando entre pesquisadores de todo o mundo. Mas foi uma mensagem específica que fez seu coração disparar. Remetente desconhecido. Sem assunto. Apenas 4 palavras. Eles viram a forma. Sarah olhou fixamente para a tela. Forma. Que forma? Seus dedos pairaram sobre o teclado, mas antes que pudesse responder, a mensagem desapareceu. Deletada remotamente. Como se nunca tivesse existido. O que diabos? Ela sussurrou, atualizando a caixa de entrada freneticamente. Nada. Verificou a pasta de spam. Vazio. Era como se alguém tivesse apagado qualquer rastro de que aquele e-mail havia chegado. Mas ela tinha visto. Cada palavra estava gravada em sua mente. Eles viram a forma. 3 horas depois, algo inesperado aconteceu. Apesar do chatidão, apesar de todas as operações estarem supostamente suspensas, a NASA publicou 2 imagens em seu site. Fotos capturadas pela câmera Navcon do rover Perseverance em Marte. 2 fotos do céu marciano, tiradas em 4 de outubro. Sarah abriu os arquivos com mãos trêmulas. E ali, no céu de outro planeta, estava um traço luminoso. Alongado. Brilhante. Diferente de qualquer coisa que ela já tinha visto. Seu telefone explodiu em ligações. Marcos. 3 colegas do MIT. Um pesquisador da Alemanha. Todos dizendo a mesma coisa. É o Atlas. Tem que ser. Mas havia um problema. Um problema enorme e gritante que fez o estômago de Sarah revirar. A NASA não confirmou nada. 0. Nenhuma palavra sobre o que era aquele objeto nas fotos. Nenhum comunicado oficial. Nenhuma análise técnica. Apenas as imagens, jogadas no site como migalhas para uma multidão faminta. Foi como se estivessem dizendo: aqui está. Façam o que quiserem com isso. Mas não vão ouvir nada de nós. Sarah passou os dedos pelos cabelos, frustrada. Isso não era protocolo. Isso não era como a ciência funcionava. Quando você faz uma descoberta significativa, você publica dados. Você compartilha análises. Você permite que a comunidade científica mundial examine, questione, valide. Você não joga fotos misteriosas na internet e desaparece nas sombras. Exceto se você estiver escondendo algo. A resposta veio de um lugar que Sarah nunca esperou, Avi Loeb, o astrofísico de Harvard que havia se tornado famoso, ou infame, dependendo de quem você perguntasse, por suas teorias controversas sobre Oumuamua ser uma sonda alienígena. O homem que metade da comunidade científica considerava brilhante e a outra metade considerava maluco. Ele publicou uma análise em seu blog pessoal na tarde do dia 5. E o que ele disse fez o sangue de Sarah gelar.
Baseando-me nas imagens da Navcom e na distância calculada de aproximadamente 12.500 km entre Marte e o 13 Atlas no momento da captura, o comprimento projetado do objeto na imagem corresponde a cerca de 50.000 km. Sarah leu o número 3 vezes. 50.000 km. Para contexto, a Terra tem 12.742 km de diâmetro. Esse objeto, se os cálculos de Loeb estivessem corretos, tinha um rastro 4 vezes maior que nosso planeta inteiro. Mas havia um detalhe crucial que a maioria das pessoas não entendeu. E foi Marcos quem explicou para Sarah quando eles se encontraram naquela noite em um café quase vazio em Socorro, Novo México. Não é o tamanho real do objeto, Marcos disse, mexendo seu café frio distraidamente. É um efeito de movimento. Como quando você fotografa um carro à noite com exposição longa e captura as luzes dos faróis deixando um rastro vermelho pela estrada inteira. Eu sei disso, Sarah respondeu, sua voz tensa. Mas Marcos, mesmo sendo um rastro de movimento, algo está se movendo ali. Algo está criando esse efeito. E seja lá qual for o tamanho real desse objeto, ele é grande o suficiente para criar um rastro de 50.000 km. Marcos não disse nada. Porque ele também tinha feito os cálculos. E chegado à mesma conclusão aterradora. Estimativas conservadoras colocavam o tamanho real do 13 Atlas entre 400 metros e 5,6 quilômetros. Mas essas eram apenas estimativas. Ninguém sabia com certeza. Porque ninguém tinha conseguido uma imagem clara, nítida, definitiva. Exceto talvez alguém que tinha. Sarah. Marcos se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa. Você já se perguntou por que o Loeb foi tão específico? 12.500 quilômetros de distância. 50.000 quilômetros de comprimento projetado. Esses números são precisos demais para serem apenas estimativas baseadas em fotos públicas da Navcom. Sarah franziu a testa. O que você está dizendo? Estou dizendo que acho que ele tem acesso a dados que nós não temos. Estou dizendo que a deputada Ana Paulina Luna pediu especificamente a ele uma análise. Uma deputada do Congresso, Sarah. Porque uma política pediria a um astrofísico controverso para analisar imagens da NASA a menos que... Ele não terminou a frase. Não precisava. A menos que houvesse algo nos dados oficiais que eles não queriam que o público soubesse. Sarah sentiu raiva subindo pelo peito como lava. Raiva de estar sendo mantida no escuro. Raiva de ver a descoberta de sua vida sendo manipulada, controlada, escondida por pessoas em ternos caros em escritórios com portas fechadas. Ela não tinha dedicado 15 anos da vida estudando o cosmos para ser tratada como uma criança que não podia lidar com a verdade. Tem outra coisa. Marcos puxou seu laptop da mochila e abriu discretamente. Ontem à noite, hackeei. Bem, não hackeei exatamente. Digamos que um antigo colega que trabalha no JPL me enviou algo que não deveria. Ele girou a tela para Sarah. Era um e-mail interno. Classificado. Com um anexo. O assunto dizia, Protocolo Atlas, análise RISE restrita. Sarah parou de respirar. RISE. A High Resolution Imaging Science Experiment. A câmera mais poderosa em órbita de Marte. Capaz de detectar objetos a milhões de quilômetros com uma clareza absurda. Eles tiraram fotos, Sarah sussurrou, incrédula. Eles tiraram fotos com a RISE e não divulgaram. Não apenas tiraram, Marcos corrigiu, sua voz grave. Eles classificaram. Isso aqui é um e-mail de 4 de outubro, um dia depois das fotos da Navcom serem publicadas. Alguém muito acima na cadeia de comando decidiu que as imagens da RISE não podiam ser vistas pelo público. Mas por quê? A voz de Sarah saiu mais alta que o pretendido, fazendo duas pessoas em mesas próximas olharem. Ela abaixou o tom. Por que esconder? O que tem nessas imagens que é tão terrível assim? Marcos fechou o laptop lentamente. E quando ele olhou para ela, Sarah viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. Eu não sei, ele disse. Mas meu contato me disse uma coisa antes de deletar tudo e bloquear meu número. Ele disse, parem de procurar. Pelo amor de Deus, parem de procurar. Alguns segredos existem por uma razão. O café ficou em silêncio entre eles. Do lado de fora,
A noite do Novo México se estendia vasta e estrelada. E lá em cima, invisível mas implacável, o 13 Atlas continuava sua jornada pelo sistema solar, carregando mistérios que alguém havia decidido que a humanidade não estava pronta para conhecer. Mas Sarah Shane não era o tipo de pessoa que parava de procurar quando alguém mandava. Na verdade, aquele aviso fez exatamente o oposto. Acendeu uma determinação nela que queimava mais forte que qualquer estrela. Porque ela ia descobrir a verdade. Custasse o que custasse. E o que ela estava prestes a encontrar nos próximos dias mudaria não apenas sua vida, mas a forma como toda a humanidade entendia seu lugar no universo. Sarah não dormiu naquela noite. Não conseguiu. Cada vez que fechava os olhos, via aquele e-mail desaparecendo. Eles viram a forma. Que forma? A forma de que, às 5 da manhã de 6 de outubro, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Se a NASA não ia divulgar a verdade, ela ia encontrar sozinha. O primeiro passo foi óbvio: conseguir acesso às imagens da IRSE. Mas isso era impossível através de canais oficiais. As imagens estavam classificadas, trancadas atrás de firewalls governamentais e protocolos de segurança que levariam anos para atravessar legalmente. Então Sarah decidiu não ser legal. Ela conhecia alguém. Alguém que não deveria conhecer. Uma pessoa que apareceu em sua vida 6 meses atrás em uma conferência de astrofísica em Boulder, Colorado. Um homem que se apresentou apenas como K e que, depois de 3 cervejas, admitiu trabalhar com sistemas de cibersegurança para entidades governamentais não especificadas. Na época, Sarah tinha achado ele presunçoso e irritante. Guardou o cartão dele apenas por educação. Agora, esse cartão estava em sua mão, amassado mas legível. Ela mandou um texto às 5h47 da manhã. Preciso de ajuda com algo delicado. Quanto você cobra? A resposta veio em 90 segundos. Para você? Gratuito. Desde que me conte o que encontrar. 18 horas depois, Sarah estava em um motel barato em Albuquerque, usando um laptop que Kat tinha entregue pessoalmente. Não rastreável, ele disse. Use apenas uma vez e depois destrua. Eu não estive aqui. Você não me conhece. O computador tinha um único arquivo na área de trabalho. Um programa que K explicou brevemente. Isso vai te dar acesso a um servidor espelho do sistema da NASA. Não é o servidor principal, então não vai disparar alarmes imediatos. Você tem talvez 3 horas antes que alguém note a intrusão. Use bem seu tempo. Sarah sentiu culpa apertar seu peito. Ela estava prestes a cometer um crime federal. Invasão de sistemas governamentais. Isso poderia custar sua carreira, sua liberdade, talvez o resto de sua vida. Mas quando ela pensou naquele objeto lá em cima, naqueles segredos sendo escondidos, na humanidade inteira sendo mantida na ignorância, a culpa evaporou. Seus dedos voaram sobre o teclado. O sistema de arquivos da NASA se abriu como uma flor digital. Milhares de pastas. Milhões de arquivos. Sarah navegou direto para o diretório do projeto IRSE, filtrando por datas, 3 a 5 de outubro. Ali, uma pasta chamada Atlas_Restricted_Ice_Only. Ela clicou. 3 arquivos de imagem. Cada um com mais de 200 megabytes. Resolução absurdamente alta. Sarah abriu o primeiro arquivo e o mundo parou. A imagem mostrava o 13 Atlas com uma clareza que tirou o ar de seus pulmões. Não era um borrão. Não era um rastro de luz. Era nítido, definido, real e completamente impossível. O objeto não era uma rocha. Não era um cometa. Não era nada que a natureza poderia criar por acidente. Tinha geometria, linhas retas, ângulos perfeitos. Uma estrutura que parecia construída. Meu Deus, Sarah sussurrou para o quarto vazio. Loeb estava certo. Aquele filho da mãe estava certo o tempo todo. Mas não era apenas a geometria que a chocou. Era o tamanho. Usando os marcadores de distância na imagem e fazendo cálculos rápidos, Sarah chegou a um número que fez suas mãos tremerem tanto que ela teve que afastar do teclado. O 13 Atlas não tinha 400 metros. Não tinha 5 quilômetros. Tinha 47 quilômetros de comprimento. 47 quilômetros de geometria perfeita, estruturas impossíveis,
Algo que nenhuma força natural no universo poderia esculpir por acaso. Sarah sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto sem perceber. Não de medo. De pura, avassaladora emoção. Porque toda sua vida, desde que era criança olhando as estrelas no quintal da casa de seus pais, ela tinha se perguntado: estamos sozinhos? Existe alguém lá fora? E agora ela tinha a resposta. Não. Não estávamos sozinhos. Nunca estivemos. Ela baixou as 3 imagens para um pendrive criptografado, limpou o histórico, fechou o laptop. Suas mãos ainda tremiam. Seu coração batia como tambor de guerra. Mas então algo aconteceu que a trouxe de volta à realidade com violência brutal. A porta do quarto explodiu. 3 homens de terno preto entraram como predadores. O primeiro arrancou o laptop de suas mãos. O segundo pegou seu celular. O terceiro, um homem de 50 e poucos anos com olhos frios como gelo, simplesmente olhou para ela com uma expressão que misturava pena e ameaça. Doutora Shen, ele disse com voz calma demais. Você cometeu um erro terrível hoje. Sarah tentou falar, mas sua voz falhou. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. O homem se aproximou, pegou uma cadeira e sentou na frente dela. Como se estivessem prestes a ter uma conversa casual. Como se ele não tivesse acabado de invadir seu quarto e confiscar evidências de algo monumental. Meu nome é Coronel Richard Reis. Trabalho para um departamento do governo que você nunca ouviu falar. E estou aqui para explicar algo muito importante. Ele pausou, seus olhos perfurando os dela. O que você viu hoje não pode ser compartilhado. Não porque somos vilões de filme que querem esconder a verdade. Mas porque a verdade, neste caso, é perigosa. Perigosa. Sarah finalmente encontrou sua voz, e com ela veio raiva. Perigosa para quem? Para vocês? Para seus empreguinhos burocráticos. A humanidade merece saber. A humanidade, Reis disse com uma calma perturbadora, não está pronta. Quem é você para decidir isso? Alguém que viu o que acontece quando informações como essa vazam prematuramente. Ele se inclinou. Você acha que é a primeira pessoa que tentou revelar isso? Você acha que é a única cientista que descobriu? Doutora Shen, nos últimos 3 meses, 17 pesquisadores ao redor do mundo chegaram às mesmas conclusões que você. Sabe quantos deles ainda estão trabalhando em suas instituições? 0. Sabe quantos deles ainda têm acesso a telescópios de pesquisa? 0. Sarah sentiu gelo nas veias. Você está me ameaçando. Estou te protegendo. Reis se levantou. Aquele objeto lá em cima? Ele vai passar pelo lado oposto do Sol em 21 de outubro. Depois disso, vai sair do sistema solar e nunca mais voltará. 15 dias, doutora Shen. Apenas 15 dias de silêncio e tudo isso se torna irrelevante. Você pode voltar à sua vida, sua carreira, sua pesquisa. E se eu me recusar? Reis olhou para ela com algo que quase parecia tristeza. Então você vai descobrir que existem instalações muito isoladas onde cientistas problemáticos podem ser mantidos longe de telescópios, computadores e qualquer meio de comunicação. Tecnicamente por sua própria segurança, é claro. Ele caminhou até a porta, parou, olhou para trás. 15 dias, doutora Shen. Então tudo isso vai embora. Como se nunca tivesse acontecido. Como se você tivesse sonhado. E você pode continuar sua linda carreira estudando asteroides que realmente são asteroides. A porta se fechou. Sarah ficou sozinha no quarto de motel barato, cercada pelo cheiro de desinfetante e traição. Mas o que o Coronel Reis não sabia, o que nenhum deles sabia, era que Sarah Shen tinha feito backup das imagens em outro lugar. Em um lugar que eles nunca pensariam em procurar. Porque antes de abrir aqueles arquivos, ela tinha configurado uma sincronização automática em nuvem. Não na sua conta pessoal. Não em servidores americanos. Mas em um servidor privado na Islândia, registrado sob o nome de uma organização fictícia, acessível apenas com uma chave criptográfica de 256 bits que ela havia memorizado, nunca escrito. Eles pegaram o laptop. Pegaram o pendrive. Pegaram tudo. Exceto a única coisa que importava. Sarah olhou pela janela suja do motel para o céu escurecendo.
Lá em cima, a 150 milhões de quilômetros dali, aquela coisa continuava sua jornada. Aquela estrutura impossível. Aquela prova viva de que nunca estivemos sozinhos. E em 15 dias, ela ia sumir para sempre. A menos que alguém fizesse algo. Sarah pegou seu casaco, saiu do quarto e começou a andar. Ela tinha um plano. Um plano perigoso, talvez suicida, mas um plano. Porque se a NASA não ia contar a verdade, e se o governo ia enterrar as evidências, então Sarah ia fazer o que qualquer cientista faria quando confrontada com a descoberta mais importante da história humana. Ela ia ao público. Diretamente. Sem filtros. Sem intermediários. Mas primeiro, ela precisava de aliados. Pessoas que não tivessem medo de destruir suas carreiras em nome da verdade. E ela sabia exatamente onde encontrá-los. Marcos atendeu no primeiro toque. Eram 2 da madrugada de 8 de outubro. Sarah, onde você está? A NASA emitiu um mandado. Marcos, escuta. Escuta com atenção porque não vou repetir. A voz dela estava firme agora. Determinada. Eu vi as imagens da IRSE. As reais. E você não vai acreditar no que eu descobri. Silêncio do outro lado. Marcos. Estou aqui. Sua voz saiu estrangulada. Sarah, eles estão te procurando. Dizem que você invadiu sistemas federais. Eu não posso. 47 quilômetros. Marcos. O objeto tem 47 quilômetros de comprimento. E não é natural. Tem estruturas geométricas perfeitas. Linhas retas. Ângulos de 90 graus. É construído. O silêncio durou tanto que Sarah pensou que a ligação tinha caído. Você tem certeza absoluta? Marcos finalmente perguntou. Tenho as imagens. Estão salvas em um lugar que eles nunca vão encontrar. Sarah parou na frente de uma lanchonete 24 horas, o neon piscando refletindo no vidro. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você confie em mim uma última vez. O que você quer que eu faça? Quero que você organize uma transmissão ao vivo. Uma coletiva de imprensa independente. Sem a NASA. Sem o governo. Só nós, os dados e a verdade. Sarah, isso é suicídio profissional. Eles vão nos destruir. Eu sei. Ela fechou os olhos. Mas Marcos, se não fizermos isso agora, essa informação morre. Em 15 dias aquele objeto vai sumir para sempre e a humanidade nunca vai saber que tivemos visitantes. Que nunca estivemos sozinhos. Você consegue viver com isso? A respiração de Marcos era audível através da linha. Pesada. Conflitada. Me encontre na Universidade do Novo México amanhã ao meio-dia. Sala de conferências C. Eu vou trazer jornalistas freelancers. Gente que não tem medo de perder credencial da Casa Branca. Sarah sentiu lágrimas de alívio. Obrigada. Não me agradeça ainda. Se isso der errado, a gente vai passar os próximos 20 anos em prisão federal. A ligação morreu. Sarah entrou na lanchonete, pediu um café que não tinha intenção de beber, e começou a preparar sua apresentação. As próximas 10 horas seriam as mais importantes de sua vida. Meio-dia de 9 de outubro. Sala de conferências C estava lotada. Marcos tinha conseguido 17 jornalistas. 3 eram de veículos internacionais, Al Jazeera, BBC, um canal independente alemão. O resto era mídia alternativa. YouTubers com milhões de inscritos. Podcasters investigativos. Gente que não dependia de acesso governamental para sobreviver. Sarah entrou na sala e o burburinho cessou. Todos os olhos nela. Obrigada por virem, ela começou, sua voz surpreendentemente calma. Eu sei que muitos de vocês arriscaram suas carreiras estando aqui. Então não vou desperdiçar seu tempo. Vou mostrar algo que vai mudar tudo o que pensamos sobre nosso lugar no universo. Ela conectou seu laptop ao projetor. A primeira imagem da IRSE preencheu a tela. Alguém ofegou. Outro deixou cair uma caneta. Uma jornalista da BBC cobriu a boca com a mão. Isto, Sarah disse, é o 13 Atlas. Um objeto interestelar que está atravessando nosso sistema solar neste exato momento.
E como vocês podem ver claramente, não é natural. É construído, projetado, fabricado por uma inteligência que não é humana. A sala explodiu. Perguntas voando de todos os lados. Câmeras disparando. Flashes cegando. Marcos se levantou, pedindo silêncio. Por favor, deixem ela terminar. Sarah mostrou a segunda imagem. Depois a terceira. Em cada uma, diferentes ângulos do objeto revelavam mais detalhes impossíveis. Painéis que pareciam solares. Estruturas que lembravam antenas. Algo na parte traseira que poderia ser um sistema de propulsão. A NASA sabe disso há semanas, Sarah continuou. E decidiram esconder. O chatidão não foi coincidência. Foi planejado para silenciar cientistas como eu que estavam perto demais da verdade. Um jornalista do Al Jazeera levantou a mão. Doutora Shen, se isso é real, por que esconder? Qual seria o motivo? Sarah estava prestes a responder quando a porta da sala se abriu violentamente. Coronel Reis entrou, seguido por 4 agentes. Mas desta vez ele não parecia calmo. Parecia desesperado. Doutora Shen, você precisa parar. Agora. Isso é uma ordem de segurança nacional. Segurança nacional? Sarah riu sem humor. Coronel, a única coisa que está ameaçada aqui é seu segredinho sujo. E é tarde demais. Essas imagens já estão circulando. 7 servidores diferentes em 5 países. Vocês não podem mais conter isso. Reis olhou para as câmeras ligadas, para os jornalistas gravando cada palavra. Seu maxilar estava tão apertado que Sarah podia ver o músculo pulsando. Vocês não entendem, ele disse, sua voz carregada de algo que Sarah levou um momento para identificar. Terror. Não estamos escondendo porque queremos. Estamos escondendo porque aquilo ali em cima está mudando. Silêncio absoluto na sala. O que você quer dizer com mudando? Sarah perguntou lentamente. Reis olhou para seus agentes, depois de volta para ela. Como se estivesse tomando uma decisão que poderia custar sua carreira. Ou sua vida. As primeiras imagens do Hubble em agosto mostraram o objeto com 31 quilômetros de comprimento. Em setembro, James Webb capturou 39 quilômetros. A HIRSE em outubro, 47 quilômetros. Ele pausou. Doutora Shen, aquela coisa está crescendo. E nós não fazemos ideia do porquê. A sala ficou tão silenciosa que Sarah podia ouvir seu próprio coração batendo. Crescendo. Marcos sussurrou. Isso é impossível. Objetos no vácuo do espaço não crescem. Objetos naturais não, Reis concordou. Mas aquilo não é natural. É uma máquina. E não sabemos se está se reconfigurando, se está se consertando, ou... Ele engoliu seco, se está se preparando para algo. Sarah sentiu o mundo girando. Todas as suas teorias, todos os seus cálculos, tudo que ela pensava que sabia acabava de ser virado de cabeça para baixo. Vocês acham que é uma ameaça, ela disse. Não era pergunta. Não sabemos o que é. Essa é a parte apavorante. Reis se aproximou do projetor, pegou o controle remoto das mãos dela. Posso? Sarah acenou que sim, atordoada. Reis abriu um arquivo de vídeo. Imagens em timelapse mostrando 13 Atlas ao longo de 3 meses. E era óbvio. Inegável. O objeto estava se expandindo. Novas estruturas brotando da casca principal como galhos de uma árvore metálica. Painéis se abrindo. Componentes se reorganizando. Isso foi filmado pela HIRSE nos últimos 90 dias, Reis explicou. Vocês estão vendo uma tecnologia que está séculos, talvez milênios, além da nossa capacidade. E ela está ativa. Está fazendo algo. Nós simplesmente não sabemos o que. Uma jornalista da BBC levantou a voz, tremendo. Vocês tentaram se comunicar? Tentamos tudo. Rádio em todas as frequências. Laser. Até transmissões binárias básicas. Zero resposta. Ou ela não está interessada em nos ouvir. Ele pausou, ou não nos considera dignos de resposta. Sarah se sentou pesadamente em uma cadeira. Sua mente estava correndo. Tudo fazia sentido agora.
O chatidão. O segredo. O desespero no rosto de Reis. Eles não estavam escondendo uma descoberta maravilhosa. Estavam escondendo um potencial apocalipse. Há mais uma coisa, Reis disse, sua voz baixa. A trajetória do objeto. Inicialmente pensamos que estava apenas atravessando o sistema solar de forma parabólica. Um FLYBY simples. Mas nos últimos 5 dias, ele desacelerou. Desacelerou. Marcos se levantou de um pulo. Isso não é possível sem propulsão ativa. Sem. Exatamente. Está usando propulsão. O que significa que não está apenas passando por aqui por acaso. Está fazendo algo intencional. E em 21 de outubro, quando deveria estar passando atrás do Sol e saindo do sistema solar. Reis respirou fundo. Nossos cálculos mais recentes sugerem que pode estar desacelerando o suficiente para entrar em órbita solar. Para ficar. O peso daquela revelação caiu sobre a sala como uma lápide. Vocês estão dizendo, Sarah falou devagar, que pode haver uma nave alienígena de 47 quilômetros prestes a estabelecer residência permanente no nosso sistema solar. E nós não temos absolutamente nenhuma ideia de suas intenções. Reis assentiu. E agora vocês entendem por que queríamos manter isso em segredo. Imagine o pânico global. Imagine o caos. Religiões entrando em colapso. Economias despencando. Governos perdendo controle enquanto as pessoas entram em histeria coletiva. Sarah olhou para as câmeras ainda gravando. Para os jornalistas com rostos pálidos. Para Marcos, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E então ela tomou a decisão mais importante de sua vida. Coronel Reis, ela disse, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Com todo respeito, você está errado. As pessoas merecem saber. Não porque temos o direito de espalhar pânico, mas porque temos o direito de nos prepararmos, de nos unirmos, de decidirmos juntos, como espécie, como vamos responder ao momento mais importante da história humana. Ela se virou para as câmeras. Meu nome é doutora Sarah Shen. E estou aqui para dizer que não estamos sozinhos no universo. Nunca estivemos. E nos próximos dias, talvez semanas, vamos descobrir se nossos visitantes vêm em paz, ou com outros propósitos. Mas independente disso, vamos enfrentar juntos. Como uma espécie. Como uma família. Como humanos. As câmeras continuaram gravando. E em questão de minutos, aquelas imagens estariam na internet. Em 1 hora, no mundo inteiro. Não havia volta. A verdade estava solta. E lá em cima, cruzando o vazio gelado do espaço, aquela estrutura impossível continuava sua jornada. Crescendo. Mudando. Preparando. Para quê? Ninguém sabia. Mas em 12 dias, a humanidade teria sua resposta. Os 12 dias seguintes foram os mais intensos da história humana. A transmissão de Sarah se espalhou como fogo em palha seca. Em 6 horas, 200 milhões de visualizações. Em 24 horas, 2 bilhões. Cada ser humano com acesso à internet viu aquelas imagens. Aquela estrutura impossível. Aquela prova inegável de que estávamos sendo visitados. O mundo não entrou em pânico como Reis havia previsto. Algo diferente aconteceu. Algo que ninguém esperava. As pessoas se uniram. Sarah assistiu do apartamento de Marcos enquanto canais de notícias do mundo inteiro transmitiam cenas que pareciam saídas de um sonho. Vigílias silenciosas em Tóquio. Orações coletivas em Meca. Concertos improvisados em Nova York onde milhares de pessoas simplesmente olhavam para o céu e cantavam juntas. Fronteiras entre países que eram inimigas há séculos se abriram. Soldados largaram armas. Políticos cancelaram guerras. Porque de repente, nossas diferenças pareciam absurdamente pequenas. Olha isso, Marcos disse, apontando para a tela. Era uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional. Os astronautas, americanos, russos, chineses, estavam abraçados, olhando pela janela da estação para onde o 13 Atlas estava, invisível mas presente. Pela primeira vez na história, uma astronauta russa disse em inglês hesitante: não somos americanos ou russos ou chineses. Somos apenas humanos. E não estamos sozinhos. Sarah sentiu lágrimas escorrendo.
Não de medo. De algo que ela nunca pensou que sentiria em escala global. Esperança. Mas a pergunta permanecia. O que aquele objeto queria? Por que estava crescendo? O que aconteceria quando chegasse a data limite? A resposta veio em 21 de outubro às 14h37, horário universal. Sarah estava no observatório Apache Point, o mesmo lugar onde tudo começou, quando aconteceu. Hayes estava lá também. Ele tinha se tornado uma espécie de aliado improvável depois que a verdade saiu. Sem mais segredos para proteger, ele era apenas mais um humano assustado e maravilhado. Está desacelerando mais, Marcos disse, olhando os dados em tempo real. A taxa de desaceleração é... Espera. Não. Não está desacelerando. Está parando. Parando onde? Sarah perguntou. Marcos verificou as coordenadas 3 vezes antes de responder. Na órbita de Marte. Está se posicionando em órbita estável ao redor de Marte. Por que Marte? A pergunta ricocheteou pela mente de Sarah. Por que não a Terra? Por que não o Sol? Por que escolher o planeta vermelho, frio e morto? E então, como se respondendo à pergunta não verbalizada, o 13 Atlas fez algo que ninguém estava preparado para ver. Ele começou a brilhar. Não uma luz forte. Não algo cegante. Mas um brilho suave, pulsante, que emanava de toda sua estrutura. Como um coração batendo. Como algo, acordando. Estamos recebendo sinais, um técnico gritou do outro lado da sala. Transmissões em múltiplas frequências. Não é aleatório. É padrão. É, meu Deus, é matemática. Sarah correu para o console. Ali, decodificando em tempo real, estava uma sequência de números primos. A linguagem universal. A forma mais básica de dizer, somos inteligentes. Vocês são inteligentes. Vamos conversar. Eles estão se comunicando, ela sussurrou, incrédula. Finalmente estão se comunicando. A mensagem levou 47 minutos para ser totalmente recebida e decodificada. Quando terminaram, quando entenderam o que estava sendo dito, Sarah teve que se sentar. Porque não era uma ameaça. Não era uma invasão. Era um convite. A mensagem dizia, em matemática e física universal, observamos. Esperamos. Vocês estavam divididos. Agora vemos união. Agora vemos potencial. Este objeto permanecerá aqui como ponte. Como portão. Quando estiverem prontos para dar o próximo passo, para se juntarem à comunidade galáctica, sinalizem. Estaremos escutando. Sempre estivemos. O silêncio no observatório era absoluto. Eles estavam testando a gente, Marcos disse lentamente. O objeto crescendo. A aproximação. Tudo foi um teste para ver como reagiríamos. Se entraríamos em pânico. Se nos destruiríamos. Ou se nos uniríamos, Sarah completou. E nós fizemos. Contra todas as probabilidades, nós realmente nos unimos. Hayes estava com o rosto nas mãos. Quando ele olhou para cima, Sarah viu lágrimas. 50 anos, ele disse, voz quebrada. 50 anos na inteligência militar. 50 anos acreditando que humanos são basicamente egoístas. Tribais. Incapazes de superar diferenças. E vocês, em 12 dias, vocês provaram que eu estava errado sobre minha própria espécie. Sarah se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro. Nunca é tarde para aprender quem realmente somos. Nos dias que seguiram, o mundo mudou de formas que ninguém poderia prever. Governos formaram o primeiro Conselho Unificado da Terra. Recursos que antes iam para guerras foram redirecionados para educação, ciência, exploração espacial. Religiões diferentes se reuniram não para debater quem estava certo, mas para celebrar o mistério compartilhado do cosmos. E Sarah? Ela voltou a ser apenas uma cientista. Mas agora, quando olhava para as estrelas, sabia que estava olhando para um universo povoado. Um universo onde a humanidade tinha acabado de ganhar seu primeiro convite para algo maior. 6 meses depois, ela estava dando uma palestra em uma universidade quando uma estudante levantou a mão. Doutora Shen, você não teve medo? Quando invadiu aqueles sistemas? Quando confrontou o governo?
Você não pensou que poderia perder tudo? Sarah sorriu. Tive medo. Sim, todos os dias. Mas sabe o que descobri? A coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo apesar do medo. É escolher a verdade mesmo quando a mentira é mais segura. É acreditar que as pessoas merecem saber, merecem escolher, merecem participar dos momentos que definem nossa espécie. Ela pausou, olhando para a sala cheia de jovens rostos. Durante toda a história humana, houve pessoas que tentaram controlar a informação, que acreditavam que o povo não estava pronto para a verdade, que o conhecimento deveria ser privilégio de poucos. E sabe o que acontece sempre? O conhecimento vaza. A verdade emerge. Porque a verdade é como água, você pode tentar represá-la, mas eventualmente ela encontra um caminho. A estudante sorriu. Então valeu a pena? Tudo o que você arriscou? Sarah olhou pela janela da sala de aula. Lá em cima, invisível mas presente, o 13 Atlas orbitava Marte. Uma sentinela silenciosa. Um portão esperando. Uma promessa de que quando estivéssemos prontos, quando realmente, verdadeiramente estivéssemos prontos, haveria um próximo passo esperando. Valeu, ela disse simplesmente. Porque aprendi algo fundamental. Não sobre aliens ou tecnologia avançada ou naves espaciais impossíveis. Aprendi sobre nós. Aprendi que quando confrontados com algo maior que nossas pequenas tribos e nações e diferenças fabricadas, os humanos são capazes de coisas extraordinárias. Somos capazes de união, de compaixão, de escolher esperança ao invés de medo. Ela se virou de volta para a turma, e sua voz estava firme, clara, cheia de convicção que vinha de alguém que tinha olhado no abismo e escolhido saltar. O 13 Atlas não nos deu tecnologia. Não nos deu respostas fáceis. Nos deu algo muito mais valioso. Nos deu um espelho. E nesse espelho, vimos não o que éramos, mas o que poderíamos ser. E essa escolha, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, essa escolha sempre foi e sempre será nossa. Sarah terminou a palestra sob aplausos. Mas enquanto os estudantes saíam, ela ficou um momento extra olhando pela janela. Para as estrelas. Para as possibilidades. Para o futuro que sua coragem tinha ajudado a criar. Porque no final, não importava o tamanho do 13 Atlas. Não importavam os 47 quilômetros de tecnologia impossível. O que importava era que a humanidade tinha sido testada. E pela primeira vez em nossa história sangrenta e conflituosa, nós tínhamos passado. Não porque éramos perfeitos, mas porque quando realmente importou, quando o momento de definição chegou, nós escolhemos uns aos outros. Escolhemos a verdade. Escolhemos esperança. E essa escolha, Sarah sabia, era apenas o começo. Lá em cima, o portão esperava. E um dia, talvez em uma geração, talvez em 10, estaríamos prontos para cruzá-lo. Mas por enquanto, a lição permanecia. Simples. Profunda. Inesquecível. A coragem de uma pessoa para falar a verdade pode mudar o mundo. Mas é a escolha coletiva de milhões de ouvir, de acreditar, de se unir, que transforma essa mudança em revolução. E se essa história tocou você da mesma forma que tocou a vida de Sarah e de todos que testemunharam aqueles dias extraordinários de outubro, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe. Discuta. Mantenha viva a ideia de que merecemos a verdade. Não importa o quão assustadora. Que merecemos escolher nosso próprio destino. E que juntos, unidos não por medo mas por esperança, não há limite para o que nossa espécie pode alcançar. As estrelas estão esperando. E nós, finalmente, estamos aprendendo a olhar para cima juntos.